Fala galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a derrota do São Paulo para o Bragantino por 4-3 em Bragança Paulista e também repercutir como é que fica a situação do São Paulo na tabela, se o time melhorou em algum aspecto ou não e falar também como foi a entrevista do técnico Rogério Ceni pós-jogo. Bom, o negócio é o seguinte, é até difícil a gente fazer uma análise dessa partida, porque tiveram bons e maus momentos do São Paulo e tiveram alguns aspectos que eu acho que foram bons e outros ruins. É claro que o sentimento é ruim depois do jogo, porque o São Paulo acabou perdendo por 4-3 e com isso ele soma nos 3 primeiros jogos do Paulistão um empate e 2 derrotas, quer dizer, um desempenho muito ruim. E aí a gente já começa a pensar também, se o São Paulo não reagir logo, talvez ele se complique na tabela para conseguir se classificar para a próxima fase e tal. Mas assim, olhando o jogo de maneira geral, eu acho que o desempenho do São Paulo nessa partida, pelo menos ofensivamente, foi melhor do que nos 2 últimos jogos, 2 primeiros jogos do time no Campeonato Paulista. Porque logo no começo do jogo, já deu para ver que o São Paulo estava fazendo boas ultrapassagens pelos 2 lados do campo, tinha tido algumas chances de finalizar, e apesar de não ter finalizado nenhuma chance clara antes do gol do Bragantino, que abriu o placar, o São Paulo já vinha ali flertando com boas jogadas, né, fazendo essas ultrapassagens, como eu disse. Então eu já estava pensando assim, o São Paulo está jogando melhor, assim, ofensivamente, ele está conseguindo criar mais. É claro que, em parte, um pouco disso é pelo fato do Bragantino ser um time que também ataca, então ele deixa mais espaço lá atrás. Não é como enfrentar o Ituano e o Guarani, que ficaram recuados ali o jogo todo, só colocaram um ônibus lá atrás para evitar o gol do São Paulo e não se preocuparam muito em atacar. Então é outra postura tática. E é claro que o São Paulo é facilitado um pouco quando enfrenta um time que deixa espaços atrás, né, para um time como o Tricolor, que vinha tendo problemas ofensivos. Mas dito tudo isso, eu acho que o São Paulo mesmo assim estava jogando bem ofensivamente, né? A gente tem que entender que, pelo menos nessa partida, ele estava indo bem, ele estava conseguindo encontrar espaços. E aí tomou um gol numa besteira absurda do zagueiro Miranda, que aliás jogou muito mal, não foi só esse lance. Deu uma recuada assim, muito esquisita para o Volpi também na fogueira. O Volpi deu um balãozinho que era a única coisa que ele podia fazer ali, acabou dando um chapéu no jogador do Bragantino, mas o Miranda, de maneira geral, foi muito mal. E aí ele bobeou, deixou o jogador do Bragantino tomar a bola dele ali, acho que foi o Arthur, se eu não me engano, e ele cortou para dentro e fez o gol. Totalmente, para mim, a responsabilidade do Miranda nesse gol tomado pelo São Paulo. Depois disso, o São Paulo conseguiu empatar numa jogada de escanteio. E eu acho que isso é interessante porque o São Paulo tem feito mais gols de jogada aérea, né? Teve esse gol e o gol do Caleri também nesse jogo, que foi também um cruzamento. Então eu acho que o São Paulo está melhorando um pouco na bola aérea ofensiva, pelo menos. Mas depois veio aquela falha bizarra e o segundo gol do Bragantino ainda no primeiro tempo. É estranho porque, assim, no lance, eu achei que isso foi um problema grave da defesa do São Paulo no jogo. Você tinha ali a linha de defesa com 4 jogadores, né? Os 2 zagueiros mais os 2 laterais, e entre essa linha e a linha de meio de campo ficava um buraco muito grande, e o Nestor, que provavelmente deveria estar ocupando aquele lugar ali na cabeça de área, nunca estava lá. Então é uma questão que normalmente, quando o Luan está em campo, ele resolve bem, né? Ele consegue preencher bem aquele espaço ali na frente da área. E com a ausência do Luan, né, o Luan machucado, o São Paulo sente muito, principalmente nesses jogos que ele é tão atacado, como foi nesse jogo contra o Bragantino. Então eu acho que a volta do Luan seria muito importante para preencher aquele espaço. Ou então, sei lá, o Rogério Ceni tentar improvisar algum zagueiro ali, alguma questão, talvez o Gabriel Neves. Mas, enfim, eu acho que o Luan é quem protege melhor aquele miolo de zaga, né, aquele ali na frente da zaga.
E mesmo se, assim, se for um outro jogador, o Rogério tem que orientar para o cara ficar ali mais plantado, para não deixar esse espaço, porque foi justamente assim que o Bragantino conseguiu essa jogada do segundo gol, né? Porque o Arboleda foi para cima do jogador que foi disputar de cabeça, porque ele estava tendo que marcar dois, tinha o cara ali bem na frente da área e o outro que estava atrás dele. Ele foi tentar dar o bote em quem estava com a bola e acabou deixando o outro livre, que fez o gol 2-1 para o Bragantino. Aí virou o segundo tempo, o Igor Gomes entrou no lugar do Thales e o São Paulo continuou com o seu poder ofensivo, tentando tal. Inclusive depois, quando empatou o jogo 1-1, deu a impressão de que o São Paulo ia conseguir virar o jogo. E aí conseguiu virar, conseguiu fazer 2 gols. E 3-2, daí você falou, pô, beleza, finalmente, né, acabou o jogo, vamos ganhar uma partida. E o São Paulo conseguiu tomar mais 2 e terminar o jogo 4-3 depois. O mais doloroso foi esse quarto gol no finalzinho, né? O gol do Gabriel Novaes, jogador que foi revelado pela base do São Paulo, que o São Paulo vendeu ao Bragantino. Então, assim, eu acho que foi um jogo que, de fato, mostra que o São Paulo tem caminhos para conseguir jogadas ofensivas. Eu acho que ofensivamente o time foi bem, tanto que se não tivesse sido, não teria conseguido fazer tantos gols. É claro que o sentimento é ruim, até porque teve num momento ali que o jogo estava 3-2, que o Caleri teve uma chance bem clara de fazer 4-2. E, né, ali podia ser que pelo menos, sei lá, garantisse um empate, né, no final, se o Bragantino fizesse mais 2. Mas é chato, porque de novo o São Paulo perde lá em Bragança, né, já tinha perdido por 1-0 naquele jogo que o Pablo chutou uma bola no espaço, quando teve uma chance cara a cara, e também naquele jogo fatídico do Perninha, né, que foi o começo da derrocada do time do Diniz, também foi no ano de 2021, e agora, mais uma vez, São Paulo voltando para Bragança e perdendo o jogo. Então, o São Paulo com problemas para vencer o Bragantino, inclusive no Brasileiro do ano passado mesmo também foram 2 derrotas. A última vitória, acho que do São Paulo em cima do Bragantino foi jogando no Morumbi com o Crespo, no Campeonato Paulista do ano passado. E é um time encardido, é um time difícil de ser batido mesmo, mas o São Paulo teve chances, né? E bobeou muito na defesa. Os lances que defensivamente ele tomou o gol, deu dó, porque assim, eram lances que davam para evitar, sabe? Aquele primeiro foi o mais absurdo de todos, que foi o Miranda, né, entregando a bola para o atacante na cara do gol. E o segundo lance ali foi um buraco que tinha, né? O Arboleda tendo que marcar 2 jogadores. O terceiro gol foi um golaço, mas aquele negócio também, né? O Volpi sempre toma muito golaço. E o Jandrei tá pedindo passagem. Quem sabe, né, o Jandrei não pegasse aquela bola, apesar de ter sido muito bem batida mesmo. E o quarto gol, uma jogada de cruzamento, né? Jogada aérea, que eu achei até que o Arboleda falhou nessa. Uma jogada de rebote, de escanteio, o cara cruzou rapidamente, o time do São Paulo estava desatento e eu acho que fisicamente o time deu uma baqueada no final. Não sei se foi só fisicamente, mas depois que o Bragantino empatou 3-3, parece que o São Paulo sentiu psicologicamente, porque ele já tinha tido tanto esforço para empatar o jogo, virar o jogo, que aí tomar o empate de novo, quer dizer, tomar o empate, né, depois de tudo isso, parece que deu uma desanimada no time do São Paulo. E a partir dali, o time não conseguiu mais criar direito e tal. Então, acabou que terminou o jogo 4-3. Vamos esperar que assim continue pelo menos esse bom desempenho ofensivo. E o Rogério tem que fazer alguma coisa para arrumar essas bobeiras defensivas. É claro que assim, primeiro gol está na conta do Miranda, não dá para gente culpar o Rogério. O Miranda entregou a bola. Mas eu acho que, por exemplo, aquele segundo gol mostra um problema de não ter alguém fixo ali bem na frente da área. E eu acho que deveria ter. Talvez assim, o Rogério pudesse testar o São Paulo com 3 zagueiros. Ele disse que não queria mais utilizar essa formação, mas às vezes pode ser uma solução. Já que não tem o Luan para fazer a cabeça de área ali, coloca 3 zagueiros, ou mesmo que seja o zagueiro, pode até manter a linha de 4, então você improvisa, sei lá, o Diego Costa como primeiro volante para ver se funciona, só para ter alguém ali que segura um pouco mais, ou pode ser até mesmo o Gabriel Neves, o Nestor, quem tem jogado ali, mas que esse cara fique plantado ali, né, que ele
tem a noção de que ele está numa região que ele tem que preencher aquele espaço, senão acontecem jogadas como essa que aconteceu do segundo gol do Bragantino. E ali o quarto gol, que é de uma jogada de cruzamento, foi uma desatenção, mas até acho que o São Paulo não tem atuado tão mal defensivamente na bola cruzada para dentro da área. Em relação às atuações individuais dos jogadores, acho que dá para a gente separar alguns jogadores que estão mais em alta, que mostraram alguma coisa interessante, e outros que estão devendo. Eu achei que a dupla de zaga do São Paulo está devendo, o Miranda principalmente, que saiu errado naquela bola, ele já tinha cometido um erro de saída assim no jogo contra o Ituano, que até falaram que ele poderia ter sido expulso, né, naquele lance que o jogador do Ituano toma a bola dele, ele faz uma falta sendo o último homem, então realmente ele poderia ter sido expulso ali, então já vem falhando desde aquela partida. Em relação aos laterais, eu achei que o Reinaldo não foi tão bem. Agora, o Igor Vinícius, apesar de, assim, o Igor Vinícius é difícil ele fazer uma partida inteira boa, ele tem altos e baixos. Então, mesmo nessa partida, ele fez um gol, ele apareceu bem para dar algumas assistências, ou cruzamentos, pelo menos, mas ele também teve alguns passes bobos que ele errou, tal, mas de maneira geral, gostei do Igor Vinícius, foi uma boa partida dele. No meio de campo, Thales, Sara e Nestor. Thales e o Nestor meio perdidos, né? O Nestor não conseguiu preencher bem aquela função do campo, o Thales não conseguiu participar direito do jogo e o Gabriel Sara jogou bem pra caramba, foi um dos melhores em campo. Teve um momento do jogo que o São Paulo desistiu de sair tocando a bola no chão e começou a dar chutão, e toda vez que o Volpi dava um chutão, o Gabriel Sara ficava com o rebote, o Calleri dava uma casquinha, o Gabriel Sara pegava o rebote, e ali começava uma jogada ofensiva do tricolor. Então, Sara muito bem no posicionamento e muito esperto. O Calleri fez o gol, foi muito bem. O Rigoni também eu acho que foi bem, porque aquele segundo gol do São Paulo que o Igor Vinícius fez veio de um chute do Rigoni, né? Começou num chute, uma boa finalização do Rigoni. Então achei que o Rigoni também, não jogando centralizado, né? Jogando por uma das laterais, foi bem. E também ele teve uma assistência, né? O gol do Calleri foi no cruzamento do Rigoni. Então achei que o Rigoni fez uma partida boa depois de bastante tempo. E o Alisson achei que se esforçou bastante, ele fez o primeiro gol também, tem isso. Então o ataque do São Paulo ali, Gabriel Sara, Rigoni, Calleri e Alisson, até que funcionou bem, né? Desses jogadores que entraram em campo. E o resto do time para trás, basicamente, incluindo o Thales e o Nestor no meio de campo, não foi tão bem. E aí também tiveram jogadores que entraram, né? Foram várias substituições que o Rogério fez ao longo da partida. Então, por exemplo, o Nicão entrou, mal pegou na bola, fez uma inversão errada, foi mal o Nicão nesse jogo, acho que foi o pior das atuações dele. Gabriel Neves entrou no fim para tentar mudar alguma coisa, mas já estava tudo meio perdido. O Igor Gomes foi esquisito, ele entrou no intervalo e foi substituído depois. Eu achei estranho o Rogério fazer isso, não sei se não deu a impressão de que ele sentiu, eu acho que foi por opção mesmo. Daqui a pouco a gente vai apurar, né? Quando eu estou gravando ainda não foi a entrevista do Rogério Ceni, vamos ver se ele fala sobre isso na coletiva. Mas o Igor Gomes também não conseguiu se achar tanto em campo. E aí também o Rogério colocou o Éder e o Marquinhos na frente, no lugar de Calleri e também do próprio Rigoni. E com isso achei que o time caiu ofensivamente, né? Os jogadores não entraram tão bem quanto os que estavam lá. O Rigoni estava mais esperto ali, fazendo cruzamentos interessantes, e o Calleri tinha feito gol e tal. Mas eu acho que o Calleri saiu porque ele recebeu uma pancada forte na cabeça e estava meio zonzo, assim. Ele caiu depois no gramado, então já era de se esperar que o Calleri saísse, né? Foi a entrada do Éder no lugar dele, talvez tenha sido por conta disso. Agora, o Rigoni, aparentemente, só se ele tivesse cansado. Acho que o Rogério quis trocar porque achou que ele estava cansado, tentar o Marquinhos ali, mas nitidamente o Rigoni foi melhor. Então, esse ataque titular do São Paulo, achei que funcionou bem, né? Não foi culpa deles a derrota do São Paulo. Eu gostei bastante dessa atuação, então, do Calleri, Rigoni e Alisson lá na frente, e do Gabriel Sara no meio de campo, armando também.
Bom, galera, falemos agora da entrevista do técnico Rogério Ceni pós-jogo. E olha que foi uma entrevista bem interessante, hein? O Rogério falou algumas coisas que chamaram bastante atenção. Perguntaram bastante para o Rogério sobre os problemas defensivos do time do São Paulo, já que o Tricolor sofreu 6 gols em 3 jogos, né? E 4 só nesse jogo contra o Bragantino. E o Rogério disse que, de maneira geral, ele gostou da atuação do São Paulo, ele acha que foi a melhor atuação, ele ficou feliz assim com o que ele viu da parte ofensiva, e disse que defensivamente ele vê que tem alguns erros que o próprio São Paulo tem cometido, como se fossem tiros no pé, foi isso que ele quis dizer, porque ele falou assim, os erros não foram gols que o adversário criou, foram gols que nós demos ao adversário. E assim, abri um parênteses, minha opinião aqui, soa meio esquisito, eu não gosto desse discurso, porque lembra aquele discurso do Fernando Diniz, depois que o São Paulo perdeu para a LDU, que ele falou que o time adversário não criou muitos gols, foi o São Paulo que deu os gols. Então, assim, independentemente, né, de você ter entregado os gols ou terem sido jogadas construídas pelo adversário, o importante é não tomar gols, né? Acho que essa é a questão. Outro ponto que o Rogério Ceni falou bastante, bateu na tecla, perguntaram por que o time não está tão preparado defensivamente. E aí ele falou que, ele disse que ele teve muitos casos de Covid, né, que ele não conseguiu ter a pré-temporada direito, e ele até falou que olhando para trás, ele vê que talvez o correto tivesse ter sido não jogar os 2 primeiros jogos do Paulistão com o time principal, e sim com o time da Copinha, por exemplo. Mas que agora é bola para frente, tem que olhar para o que está acontecendo. Ele disse que já ficou feliz com o desempenho nessa partida, que ele viu uma evolução, disse que achou o melhor desempenho das 3 partidas do São Paulo. Então, deixou a entender que ele acredita sim que o time vai evoluir e que o São Paulo vai melhorar no Campeonato Paulista. E ele também falou em vários momentos da entrevista coletiva que ele fica feliz com o desempenho, mas é claro que ele tem a preocupação com o resultado, já que o São Paulo fez pouquíssimos pontos nas 3 primeiras rodadas do Paulistão. Bom, galera, essas foram as principais declarações do técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva. E só um comentário que demorou tanto para sair essa entrevista coletiva que eu fiquei com receio de que talvez o Rogério tivesse sido demitido, porque já tinha acontecido com o Silvinho ontem, né? E sei lá, às vezes uma coisa leva a outra, né? A diretoria do São Paulo também vê que não tem mais futuro e tal, e resolve demitir o técnico. Mas aparentemente ele vai continuar. E até gostei, assim, para mim o ponto mais positivo da coletiva do Rogério foi o fato dele ter sido um pouco mais animado e otimista com o time, sabe? Não foi aquele negócio assim, chega, daí só reclama do jogador que não veio e tal. Ele falou, não, ele falou assim, eu gostei do desempenho e o time vai melhorar, sabe? Bola pra frente. Porque não dá para você ser comandante de um time e sempre ser totalmente pessimista. Você vai acabar contaminando, né, todos os jogadores, todo mundo que está ali. Bom, galera, com isso, então, a gente vai chegando ao fim desse episódio. Lembrando que o São Paulo não joga nesse final de semana. O próximo jogo do Tricolor é contra o Santo André, na quarta-feira, dia 9 de fevereiro, às 7 horas da noite. E, enfim, então vamos esperar para ver o que acontece até lá. Vamos ver se o São Paulo, o Rogério, consegue treinar melhor esse time para que, enfim, o São Paulo vença a primeira no Paulistão. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.